Fala galera, beleza? Aqui é o professor Diego. Resolvi produzir essa videoaula para vocês na ânsia de efetivar o estudo, né? Tentar ajudá-los aí no estudo da cinesiologia. E como na aula passada nós começamos a análise cinesiológica dos músculos e percebi que alguns dos alunos ainda saíram com dúvidas, com alguns questionamentos, né? Então resolvi produzir essa videoaula aí para ajudá-los. Aula passada nós iniciamos o estudo cinesiológico dos músculos da região posterior do tronco, do tórax, correto? Então nós iniciamos o estudo com o músculo chamado latíssimo do dorso, como a maioria de vocês já sabem, e alguns conhecem como grande dorsal. Então esse é o músculo latíssimo do dorso. Aqui eu tenho uma visão posterior. Então, o latíssimo do dorso, ele encontra-se posteriormente, né? Lá no tronco. Então, aqui eu tenho uma visão do músculo latíssimo do dorso isolado, sozinho. Aqui eu já tenho uma imagem do latíssimo do dorso, né? Acompanhado de outros vários músculos. Então, esse é o latíssimo do dorso. Observem que superficialmente, né, acima eu tenho um músculo chamado trapézio. Nesta imagem eu já consigo visualizar o latíssimo do dorso quase que completo, ok? Porque o músculo trapézio foi seccionado, retirado. Aí eu já consigo visualizar outros músculos, por exemplo aqui os romboides, romboide maior, romboide menor. Nessa outra imagem eu tenho uma visão anterior do latíssimo do dorso, que eu consigo identificar a caixa torácica, né, formada aí pelas costelas, pelo osso externo, e eu tenho as cartilagens costais, e uma visão anterior do músculo latíssimo do dorso. Bom, a inserção medial, ou seja, a origem do latíssimo do dorso, acontece lá nos processos espinhosos das 6ª últimas vértebras torácicas, ok? E todas as vértebras lombares. Lá, crista do sacro, 1/3 posterior da crista ilíaca e face externa das 4 últimas costelas. Então essa é a origem, né? Essas são as origens do músculo latíssimo do dorso. A sua inserção lateral, né, parte fixa, parte móvel, que assim podemos considerar, fica lá no sulco intertubercular do húmero. Então tá aqui, ó, nessa visão anterior conseguimos visualizar bem melhor. Então, visão posterior também consigo visualizar, ok? E quais são as ações que o latíssimo do dorso consegue realizar? Quais são os movimentos que o latíssimo do dorso pode realizar? Então, eu vou ter adução, extensão e rotação medial do braço. Então, adução, extensão e rotação medial do braço, que é essa porção, correto? Logo, eu já sei que a articulação que estará envolvida é a articulação do ombro, tá? Então, o latíssimo do dorso irá realizar adução de ombro, extensão de ombro e rotação medial de ombro. Lembrando que rotação medial é a rotação interna, ok? Então aqui eu tenho uma outra imagem, tá? Agora, imagem mais dinâmica, uma imagem 3D, na qual o indivíduo está realizando, ó, a extensão de ombro. Então essa extensão de ombro acontece de baixo para cima, ok?
E a extensão de ombro, ela ocorre no plano sagital. Então, ó, eu tenho o plano sagital aqui, ó. Se eu tangenciar, estou tangenciando, logo eu sei e digo e afirmo que o latíssimo do dorso no plano sagital, ele vai executar o movimento de extensão de ombro, tá? Então aqui eu tenho uma outra imagem, né? Um outro vídeo, na qual o indivíduo está realizando um exercício chamado de remada sentada com pegada fechada, né? Pegada mais fechadinha. Então, observa que o latíssimo do dorso, ele contrai e acaba o quê? Realizando a extensão de ombro. E essa extensão de ombro, ela é realizada no plano sagital. Outro movimento que o latíssimo do dorso realiza é a adução de ombro. Adução de ombro. Então, é este movimento. O latíssimo do dorso contrai e, ó, acaba o quê? Realizando a adução de ombro. E esta adução é no plano frontal ou plano coronal, tá bom? Então, e adução vertical, ok? Então, aqui eu tenho um outro vídeo. Esse movimento aqui, esse exercício, a maioria de vocês já conhece, que é chamada de puxada frontal. Então, o indivíduo está segurando em uma barra fixa e executa o movimento. O latíssimo do dorso contrai e acaba, ó, puxando o húmero, realizando a adução vertical do ombro. Logicamente que no caso desse exercício, para a eficiência e a realização deste movimento, eu também tenho que ter a flexão de cotovelo. Mas como este não é o momento para análise dos movimentos de cotovelo, dos músculos que realizam flexão de cotovelo, não nos interessa no momento. O que nos interessa é o latíssimo do dorso. E lembrando que a adução de ombro acontece no plano frontal ou plano coronal, que é a mesma coisa. Outro movimento realizado pelo latíssimo do dorso, galera, é a rotação interna do ombro. Rotação interna, também chamado de rotação medial, tá bom? Então a rotação medial é este movimento. O latíssimo do dorso contrai e faz a rotação interna do húmero, ok? Essa rotação interna, essa rotação medial, ela é realizada no plano transversal, ok? Observa que eu estou tangenciando, ó. Então, o latíssimo do dorso no plano transversal está realizando a rotação interna do ombro, do húmero, do braço. Ok, galera? Outro movimento que o latíssimo do dorso também irá realizar é o que? Ele vai auxiliar na hiperextensão de tronco, tá bom? Então eu tenho uma anteriorização da cintura pélvica, tá bom? Observa, eu tenho uma, eu tenho uma anteriorização da cintura pélvica e ó, então o latíssimo do dorso vai auxiliar na hiperextensão de tronco. Esse é um outro movimento realizado pelo latíssimo do dorso. Então, galera, eu vou concluindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero ter ajudado vocês também no processo de fixação e efetivação dos estudos. Se vocês gostaram, manda um alô aí pelo WhatsApp, que dependendo do que vocês acharam, a gente acaba realizando e produzindo outros videoaulas. Forte abraço, sucesso a todos. Valeu!